às vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindas! Bom dia! Bom dia, meninas, sejam bem-vindas! Vou esperar um tempinho as outras meninas entrarem. Enquanto isso, vai pegando aí o link, enviando para as amigas aí no WhatsApp, enviando aí pelo aviãozinho. O assunto de hoje vai ser um assunto lindo. Temos uma convidada linda. E eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. Não há outro como Jesus, só tu és santo. Bom dia. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Vou esperar mais 2 minutinhos, tá? As outras meninas irem entrando. Enquanto isso, vocês vão enviando o link para as amigas. E vamos papeando por enquanto. Como é que tá o clima aí na cidade de vocês? De onde vocês são? Coloca aí no chat, um bate-papo aí nos comentários. De onde você é, se você já faz parte do Somos Filhas, de alguma cidade. Eu quero conhecer você, quero saber mais um pouquinho. Aqui no Nordeste hoje tá frio, viu? Tá chovendo. Não sei se aqui seria frio pra vocês do Sul. Mas aqui tá bem frio. Com muita chuva. Aleluia. Graça e paz, seja bem-vinda. Bom dia. Shangri-La. Menina, nunca ouvi falar, acredita? Tá frio, né, Renata? Aqui também tá friozinho. Só que aqui em Sergipe a gente tem as 4 estações de um dia só. Possa ser que daqui pra mais tarde faça aquele solzão. Ontem também amanheceu bem com bastante chuva. E quando a gente menos esperou, tava aquele sol de rachar. Do lado do Capão Canoa. Eu não conheço, amiga. Mas quem sabe um dia eu vou pra aí, né? Conheço você de perto e dou um abraço. Aleluia. Meninas, falta só mais um minutinho pra que a gente dê início. Enquanto isso, dá tempo de você enviar o aviãozinho aí para as amigas, tá certo? Vai enviando aí. Eu tô enviando aqui também para as minhas amigas. Só Ele é santo. Só Ele é santo. 8h05, eu vou começar orando, tá bom? Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, porque mais uma manhã, Deus, as suas misericórdias se renovaram. Obrigado porque tu és bom, porque tu és fiel, porque tu és digno. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, por quem tu és. Senhor, eu te apresento, Senhor, esse ambiente, Jesus. Eu te apresento, Jesus, essas conexões, ó Deus. Eu te apresento, Jesus, esse canal, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, chegue, Senhor, nessas casas, ó Deus, e possam, ó Deus, estar marcando, Senhor, esses corações, ó Deus, e trazendo, Senhor, uma nova história sobre cada vida, cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que
a tua palavra, Senhor, possa estar alcançando corações e famílias, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sabemos que a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, Deus. E que em nome de Jesus o Senhor alcance os corações, Pai. Que não seja a nossa vontade, que não seja o nosso eu falando, mas o teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Eu te dou total liberdade, Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Eu te dou toda a liberdade. Fala o que tu queres falar através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meninas? Eu vou estar chamando a minha convidada. Hoje a minha convidada é uma das administradoras também do Somos Filhas Geral, né? Que são de todos os estados e dos países também. E eu vou estar chamando ela hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre recomeço. E talvez você fique assim pensando, nossa, recomeço? Mas recomeço, o que é que tem a ver recomeço? E nós precisamos recomeçar todos os dias, né? E eu não sei qual tipo de recomeço que você vai fazer na sua vida hoje. Mas eu sei que o Senhor vai falar ao seu coração de alguma forma. Então que você fique atento às palavras, que você se atente ao que o Senhor tem para você e que você possa também estar abençoando outras vidas através dessa palavra, tá certo? Que em nome de Jesus o Senhor toque o seu coração, para você que está ao vivo aqui na live e para também quem vai ouvir depois, tá certo? Amiga, eu já posso lhe chamar, você tá aí? Enquanto isso eu tô aqui em oração, minha gente, para que Clarice não acorde, porque aqui tem uma criança que tá dormindo. E é daquele jeito, né? Criança é de lua. Tem dias que dorme até meio-dia, mas tem dias que a gente tá ocupada, né? Aí acorda. Então tô em oração para que ela mantenha lá o sono dela. Já tá aí, amiga? Vou te chamar, tá bom? Foi, amiga. Olha ela! Bom dia, amiga. Olha Você ela! tá... Bom dia, bom dia Maria! a todas. Você falando aí que tá orando pela Clarice e eu pela Estela. Mãe, né? Ah, Mãe é isso. mãe sobre mãe, Então, a gente faz a obra pensando na casa também, né? tudo. Somos mil e uma utilidades. Ainda bem Não que é papai não fez isso? mil e uma utilidades, né? Ai, seja bem-vinda, Amiga, amiga. obrigada. Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Que o Que bom. Senhor te Que bom, abençoe, graças a te Deus. use, que seja um papo leve, né? Amém. Pela Amém. sua cara, você já chorou rios e eu sei que tu és manteiga derretida, Eu sou. mas que Eu você sou. derrame o que tem aí dentro queimando no seu Amém. coração, amiga. Em nome de Amém. Jesus. Senhor, abençoa a vida da minha Amém. amiga. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Então, amiga, quando você me convidou, né, para participar desse bate-papo hoje, eu não vou falar live não, senão vai ficar muito pesado para mim, ainda mais no Instagram. Eu tô olhando aqui, entra todo aquele povo, tudo que você conhece aqui live essa hora, eu falei, e a Jamaica aqui live, meu Deus do céu, O tem celular tá misericórdia. dando um eco. Amiga, eu vou baixar um pouquinho do meu e você baixa um pouquinho do seu. Tá, o meu Pode ser tá isso? bem ruim. Baixei mais aqui. Será que foi? Melhorou? Depois as meninas falam aí se melhorou para nós. Então, quando você me convidou, depois se tiver dando eco ainda, as meninas avisam que a gente tenta mudar aqui. Tá bom. Eu, eu participei, né, do culto da minha igreja no domingo e o pastor, assim, com uma palavra muito inspiradora, né, falou sobre recomeço. E para quem não sabe, né, tem, que dia que é hoje? Quarta-feira? Tem 12 dias, acho que é isso. Tem 12 dias que a minha mãe faleceu.
E antes, né, de o Senhor recolhê-la para si, a gente passou por um processo muito intenso de ter. A gente sabe que nós precisamos recomeçar todos os dias, mas o meu pai disse algo bem quando a gente descobriu. Minha mãe tinha um tumor cerebral, né, um câncer, e o meu pai disse algo que me impactou muito e que me ensinou muito ao longo do processo. Ele dizia assim: minha filha, nessa doença da sua mãe, cada dia é um dia. Porque tinha dia que ela estava muito bem, tinha dia que ela estava mal, tinha dia que ela estava bem humorada, tinha dia que ela estava mega estressada, isso lá no comecinho, né, enquanto ela ainda tinha consciência. E todo dia era um dia, né? Meu pai falava, cada dia é um dia. O que hoje você fazia tudo naquela rotina, amanhã, se você fizesse, já não nada dava certo. Então, todo dia a gente precisava aprender a recomeçar. E aí eu, né, fiquei com essa palavra no meu coração durante esse processo. E o primeiro culto que eu fui, né, após o falecimento da minha mãe, já veio essa palavra, recomeço, né? Meu pastor pregou sobre isso no domingo. E o meu pai, convertido, batizado, graças a Deus, há mais de 5 anos. Primeiro veio a pandemia. Quando veio o fim da pandemia, nós descobrimos a doença da minha mãe, né? A doença que acometeu minha mãe, que a doença não é nossa, né? Então foi uma permissão do Senhor, mas não é nossa. A doença que acometeu minha mãe. E o que aconteceu? Fim, pandemia, 2 anos, depois 3 anos de doença, meu pai nunca mais teve em uma igreja, meu pai nunca mais teve em um culto, porque minha mãe era 100% dependente de alguém. E o meu pai, como um exemplo de homem, de servo, de Deus, assumiu esse lugar e ele não arredou o pé dela o pé do lado dela um só dia, sequer. Então ele ficou aí esse período de 5 anos sem ir na igreja. Tô com a garganta um pouco ruim, de vez em quando eu vou tomando um café, tá? Pra esquentar aqui. Então, nesse domingo, o pastor falou sobre recomeço. E quando você me fez o convite, eu falei, por que não falar sobre isso? Porque eu estou recomeçando. Eu estou aprendendo, né? Como estão sendo os dias agora, sem minha mãe. E eu pensei que eu ia falar sobre isso, sobre vencer o luto e pronto. Mas o Senhor é maravilhoso e ele disse assim, filha, tem óleo aí. Eu vou extrair algo de você que vai curar. Tem óleo, tem bálsamo, tem refrigério. E eu falei, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para... Pode, né? Só serve e está disponível. E eu já posso entrar na palavra, amiga. Fica à vontade, amiga. E aí eu pensei, né? Como passar isso dessa forma, então, para as minhas irmãs, né? Para aquelas que vão ouvir. E o Senhor me inspirou, trouxe uma inspiração para o meu coração. E hoje eu quero falar com você, que está aí e que ainda vai chegar, sobre 3 tipos de recomeço, né? E um que o Senhor me inspirou é aquele que você recomeça quando você ouve a voz do Pai. Quando você ouve uma voz e obedece. O outro é quando as situações te levam, te obrigam a recomeçar. E o terceiro, não menos importante, é quando você decide por si mesmo recomeçar. Para o primeiro ponto, eu separei uma história um texto para a gente ler, da história de Abraão, que está lá em Gênesis 12. Eu vou ler do 1 ao 3, bem rapidinho, eu vou fazer uma leitura bem rápida, se vocês quiserem anotem, porque a gente aqui tem pouco tempo. Até brinquei com a Dai antes da gente começar. Falei, amiga, eu escrevi texto para 3 lives. A gente tem live aí, 3 conteúdo aí por mês. Pode ficar tranquila. E o Senhor falou, atalha, Jamaica, atalha. Gênesis 12, do 1 ao 3. Quando você ouve a voz do Pai. É a história de Abraão, a maioria conhece. E diz assim, ora, diz ao Senhor a Abrão. Abrão ainda, hein? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abrão, né, que ele ainda não tinha tido sua identidade restaurada, né, pelo Senhor aqui nesse chamamento, ele ouve a voz do Pai, né? Sai da tua terra. E a Bíblia aqui, ela é muito clara. O versículo 4 vai dizer assim, ó,
Partiu, pois, Abrão como lhes ordenara o Senhor. Então ele não titubeou, ele ouviu e prontamente obedeceu. Imediatamente. O versículo 4 que a gente não sabe o espaço de tempo que tem na Bíblia, mas no versículo 4 aqui, ele é muito claro, né? Termina aqui a ordem do Senhor e fala: partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe ordenara. Então, como o que o Senhor trouxe ao meu coração, a condição dele era favorável, né? Ele já era casado com Sara, ele já pertencia a uma família, né? Vivia com seu pai, seu sobrinho. Aqui já vem falando, né? Anteriormente aqui já fala que ele estava numa família constituída, num lugar constituído. E aí, quando eu leio a Bíblia, eu trago muito, né, para o meu coração aquilo que eu imagino, o lugar, o cenário. Então, eu imagino que a condição de Abrão era boa, né? Ele estava em um lugar, a Bíblia vai dizer que era um lugar de pecado, né? Que ele estava em Ur dos Caldeus, e que o Senhor queria restaurar a sorte ali de Abrão e da família, né? Mas ele ouve o chamamento do Senhor. Já pensou que privilégio? A gente tem esse privilégio hoje ainda. Só que a gente pensa assim, né? Que o Senhor tem que vir, né, Dai? Forma humana. Exatamente, outdoor. Eu sempre que peço ao Senhor, Senhor, o Senhor sabe que eu sou às vezes meia lenta, então o Senhor bota assim um outdoor bem grande para eu entender. E ainda bota assim, né, por letrinhas separadas e grandes, porque o Senhor sabe que eu não enxergo muito bem. For Diana Aragão, né? Bem claro. Eu sou assim também, amiga, porque a gente que tem o Espírito Santo que habita, né, em nós, a gente ouve muito, mas eu tenho muito medo de onde está o ponto da voz do Senhor e a voz do meu coração, do meu querer, da minha vontade. E aqui eu penso, né, Abraão vivia uma condição favorável. Ele estava com sua família, ele estava bem, ele estava casado. Então, não tinha nada para mudar. A Bíblia não relata muita coisa aqui nesse começo, mas ele estava com a condição tranquila. Então, ele não tinha, né, no meu entendimento, ele não tinha muita coisa para mudar. Porém, ele ouve uma ordem do Senhor: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí no 4 ele já sai. E aí nós sabemos que a história se dá ao longo aí, né, de Gênesis, aí a gente vai ter uma grande parte da história de Abrão, vai ver, nós vamos perceber aí que ao longo da história o Senhor vai falar assim, ó, te abençoarei. O Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, te engrandecerei o nome. Hoje nós somos, né, a gente não fala que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Isso. né? Então, olha aí, ó, a nação, nós somos nação de Abraão. Começou ali nele, né, na obediência dele. E aí fala, te engrandecerei o nome dele é conhecido até hoje. Se tu uma bênção, né? Aí, ao longo da história, a gente vai ver que ele faria uma grande nação. Nós vamos ver que Sara era estéril. Nós vamos ver que não é porque ele ouviu a voz do Senhor que ele achou que ia tudo dar certo. Ele, né, através da sua esposa, ainda tentou dar um jeitinho para acelerar o processo. Sempre, tanto que aí nasce Ismael. Ismael é fruto de algo que a gente tenta fazer com as nossas próprias mãos. Mas Deus tinha Isaac para enviar. E quando Deus dá a bênção maior que ele esperava, o que ele faz com isso? Né? Ele devolve para o Senhor. Ele entrega para o Senhor. Ele não fala, nossa, é meu aqui, é só meu, e é o fruto aqui né, da minha mocidade, da minha velhice, né? Na mocidade da minha velhice. Como foi difícil ter Isaac, pega para ele. O Senhor vai pedindo e ele vai entregando. O Senhor dá, e aí depois o Senhor vai pedindo, né? E aí ele vai entregando, ele entrega, ele não titubeia de forma nenhuma. Ele entrega aquilo que o Senhor deu para ele sem nenhum, né, com total desprendimento. Olha a fé. Em Hebreus 11, vou tentar abrir aqui rápido. Eu não deixei separado, mas eu lembrei disso. Vai falar lá dos pais da fé, né? Ainda bem que eu sou crente e eu consigo abrir a Bíblia. Hebreus 11. Deixa eu ver aqui onde está falando dele. Rapidão, peraí. Aqui, ó. 11. Abraão. 11:8. Vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que lhe deveria receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Então foi pela fé que Abraão respondeu esse chamamento do Senhor. Quando o Senhor fala, né, sai da tua terra, da tua parentela,
eu fico pensando aí nos pastores, né, que recebem esse chamado. Você falou aí que você é do Nordeste, né? Sergipe. Eu tive um casal, meus primeiros pastores, eles eram da Bahia. E assim, eles estavam em Goiás. Gente, Bahia com Goiás é divisa, mas é muito longe. Então, assim, você ouvir um chamado do Senhor não significa que vai dar tudo certo, que vai ser tudo mil maravilhas, que vai tudo bem. Significa que o Senhor estará com você. E foi pela fé que Abraão, né, teve ali a obediência ao Senhor e foi colhendo os frutos disso, e hoje nós temos o nome dele escrito aqui na galeria da fé. Então, quero, como o Senhor mandou atalhar, né, Dai, eu quero fechar aqui esse ponto. Se você, né, ouviu um chamamento do Senhor, se tem algo que Ele está te pedindo, se Ele te mandou sair do lugar, ou se Ele tem mandado você ficar, se você às vezes está num lugar que você tem sentido no seu coração, que o Senhor está pedindo para que você saia, vá pela fé. Tenha certeza que essa voz vem do Senhor. Tenha certeza que essa voz vem do Senhor, mas não tenha medo, porque o Senhor, Ele te garante. Eu até anotei aqui, né? Ele te provê, ele dá provisão. Ele Nós responde. temos aqui a Lari, né? A Lari do Somos Filhas, né? Perdeu a mãe também há pouco tempo, estava morando sozinha e recebeu um chamado do Senhor para morar em Criciúma. Eu não sei, acho que ela tem 25 anos, amiga, eu esqueci. Mais ou Mas ela é menos bem isso. novinha. E mudou para Criciúma. E assim, é tão lindo que ela conta, que ela relata que o Senhor está fazendo. O Senhor preparou uma casa imobiliada, uma casa onde só tem meninas crentes. A casa é nova, ela é a primeira pessoa a morar na casa. Então, assim, ó, vai dar um reflexo aqui, parece do sol. Para onde o Senhor aponta, ele paga a conta. Mas tem que ser o Senhor, não o seu coração. E, amiga, queria acrescentar aqui no que você falou, porque às vezes a gente acha que obedecer e que o chamamento que o Senhor nos faz é só em coisas grandes. Mas não, às vezes é numa coisa pequena. É uma Exato. coisa simples, do dia a dia, comum, que às vezes a gente olha assim e diz, ah, mas isso é besteira, Deus não ia se importar se eu não fizesse isso. E ele se importa sim. E ele testa a nossa obediência é das coisas pequenas. Ele não vai lhe pedir o seu filho sem antes ele ter mandado você sair da sua terra e você obedecer. Porque se ele pedisse a Abraão, o filho dele, sem antes ter mandado ele sair da terra, ele sabia que Abraão não ia obedecer. Né? Então, assim, aos pouquinhos é que ele vai testando a nossa obediência. E a nossa obediência traz recompensas. Eu sempre falo isso aqui, Verdade. né? Obedecer dói, mas os frutos da obediência são doces. São doces. Exato. Recentemente eu passei por um processo Uau, de obediência ao Senhor. verdade. Né? Vocês têm visto lá o meu processo que foi difícil, né? E é um recomeço. Eu estou recomeçando em um local novo, com novas pessoas, e tá sendo tudo novo, tudo diferente, mas obedecer, mesmo doendo, porque eu tive crise de ansiedade, amiga, para obedecer. Eu passei meses fazendo de surda, até que a Esté, ela tava até aí na live, não sei se ela ainda tá. Mas até que a Esté, ela não mede palavras, assim, pelo menos comigo, né? Eu digo, pode falar a verdade. E aí ela caceta mesmo. Aí ela disse, será que você não ouviu a voz de Deus? Ou Deus ainda não falou? Ou ele falou e você tá fazendo de doida? Aí eu fiquei, né? Tá bom, peraí. Não é bem assim. Aí quando foi outra vez, a Esté falou a mesma coisa. Eu digo, já entendi, Senhor. Eu já entendi. E aí eu comecei a fazer o que o Senhor já tinha me direcionado a fazer. Até que eu tive a confirmação. E veja só como são as coisas. Que obedecer dói tanto que eu tive crise de ansiedade para obedecer e entregar o que eu tava na mão. E obedecer e entrar onde eu precisava entrar. Porque eu tinha um trauma da onde eu estou entrando. Um trauma antigo, né? Marcas passadas. E tinha um amor, de certa forma, pelo que eu estava entregando. Apesar de que estava me machucando. Eu estava segurando com as mãos sangrando. Mas eu queria estar ali, entendeu? E Entendi. doeu a entrega. Mas eu, logo, mesmo agora, mesmo no início, eu já estou colhendo frutos da minha obediência. Glória a Deus. E obedecer realmente vai doer.
vai custar. vai doer. Não, assim, Recomeçar vai doer, vai custar. Mas o vai fruto doer. disso é doce. E É quão doce. bom é Recomeçar. comer algo doce. Né, amiga? Recomeçar não é fácil. E você destacou bem aí, Dai, quando você falou, né, que são das pequenas coisas. Porque, assim, ó, eu sempre digo isso, que aquilo que o Senhor nos pede, não é só o Senhor, nosso maior alvo somos nós, cada um é responsável por si. Mas o que o Senhor pede, ele não vai parar em nós, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que ele transborda. Quando a gente se permite ser enchidas e abastecidas pelo Senhor, transborda. Então, aquilo que nos atinge, vai atingir a muitos outros. Então, eu creio muito nisso. Quando você vê uma luta muito grande sendo travada, você é exemplo disso, né? A gente pode entrar nesse assunto uma outra hora, mas a Daya testemunha que a casa dela foi alcançada, impactada de uma forma muito marcante. Então, tem o esposo, tem a filha, tem uma geração aí que o Senhor quer salvar, assim como ele fez com Abraão. Não é, amiga? Então tá, o Senhor mandou atalhar. Vamos lá, senão a gente não conta. O primeiro que eu falei, então, vou fazer igual o presbítero aqui da minha igreja. Ele fala assim, ó, primeiro ponto, então, vamos lembrar, quando você ouve a voz do Pai. Segundo ponto, eu coloquei aqui, quando as situações te levam a recomeçar. E adivinha de quem que eu vou falar? Que foi colocado numa situação totalmente adversa e teve que recomeçar. Claro, José. Lá em Gênesis 37, se eu não me engano. 37, eu vou ler do 2 ao 5, que diz assim. Vou ler rápido, gente, para a gente ganhar tempo. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica de talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já lhe não podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Aí eu vou pular lá para o 24 rapidinho. E tomando, o lançaram na cisterna vazia sem água. E passando, aí o 28, eu resumi para a gente só entender o contexto. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Olha só. José, né, era filho de quem? Israel? Vamos lá, amiga. Hã? Você tá fazendo a pergunta pra mim? Eu pensei que você tava... Tô. Israel, José, não, ele era filho você tá me de Rebeca, né? perguntando... Ah, tudo bem, vai. Amiga, Uhum. em nome de Cristo, não... Vai. Não te coloca numa situação difícil. Ele era o filho da esposa preferida, né, de Jacó. Então, ele já tinha ali o amor, o pai tinha um amor muito grande por ele. E aí, o que acontece? Ele é colocado para vigiar. Pensa aí, amiga, o irmão mais novo. Hoje, no contexto de hoje, a gente já sabe que o mais novo é o dedo duro mesmo. Pelo menos na minha casa era, e aqui em casa, com os meus filhos, é dessa forma também. Eu, por fim, já tenho essa natureza de contar as coisas. E o pai coloca para relatar o que os irmãos faziam enquanto estavam trabalhando. E aí, aqui no versículo 2, vai dizer que ele trazia as más notícias, né, dos seus irmãos. Eu coloquei muita coisa aqui, eu pontuei bastante coisa, mas eu quero me ater aqui aos fatos. Quais são as situações que você pode ser lançada, que você é obrigada a mudar o curso da sua vida, que você é obrigada a recomeçar, né? A situação de José, ele era amado, ele era o filho preferido, aqui fala que ele ganhou uma túnica, né, talar, que pesquisando melhor fala sobre realeza. Então os irmãos olhavam e falavam, nós estamos aqui trabalhando e meu pai dá veste de realeza, né, para esse pirralho, trazendo para o contexto de hoje. Então, o pai o amava mais que os outros filhos. A Bíblia deixa isso claro, né, que ele era amado. É certo, eu não vou entrar nesse mérito aqui, se era certo ou não, né?
mas as condições que ele vivia no meio da sua família, é isso que eu quero trazer para nós. No seio da sua casa, era a condição favorável. Ele era amado, ele era desejado, ele foi muito desejado. Ele foi o penúltimo filho de Jacó, né? Depois disso só veio Benjamim, segundo filho da sua esposa favorita, né? Da esposa favorita de Jacó. Então, a condição era totalmente favorável. Ele era amado, ele era querido, ele tinha um dom. Quantas vezes você já foi açoitada? Quantas vezes você já foi humilhada? Você já foi instigada pelo dom que você carrega? Quantas vezes? O Senhor falou isso muito forte ao meu coração. Você tem um dom. O Senhor, ele te dá algo. Porque quem dá, tudo vem do Senhor. Né? É o Senhor que dá, é o Senhor que coloca. E José aqui a gente vê assim, a gente vê que ele interpretou sonhos e por isso ele foi mais odiado ainda, né? Quando ele interpreta e fala dos feixes se dobrando, mas meus irmãos, né, nós vamos nos dobrar diante de você, aí depois vem o sol e a lua, e aí, mas nós, o pai dele, nós, seu pai e sua mãe, vamos nos dobrar diante de você. Então, assim, no seio da sua casa, com o dom que você tem, essa casa pode ser a sua igreja, essa casa pode ser o seu trabalho, né? Pode ser o seu lar mesmo, mas às vezes aquilo que é um dom que o Senhor te deu vai te levar, vai trazer ódio, vai levantar raiva, vai levantar inveja das outras pessoas. E olha o que aconteceu com ele aqui. Fingiram, né? Os irmãos fingem a morte de José e o lançam numa cisterna para morrer. A ideia é que ele morresse ali dentro daquele buraco. Só que aí um ficou com medo, né, da ira do Senhor, da mão do Senhor pesar, e falou, não, vamos ganhar dinheiro com ele. E vende ele como escravo, e ele é levado para o Egito. O que José podia pensar? Primeiro, já estou morto mesmo aqui dentro desse buraco, dessa cisterna. Mas não. Quando ele é tirado, ele é vendido, ele é colocado na casa do chefe da guarda, né? Potifar, o braço direito ali de Faraó. Então, o que acontece com José? A Bíblia fala que ele era bonito, né? Se a gente for ler o texto, vai falar que ele era bonito. E ali chamou a atenção dos olhos da esposa de Potifar, que eu imagino que também era uma mulher muito bonita. Ele tinha 17 anos, né? A Bíblia fala, ele era um jovem. Então, ele chamou a atenção da esposa, mas nem por isso ele se corrompeu, ele corrompeu aquilo que o Senhor havia depositado nele. Ele poderia falar assim, ninguém me conhece aqui já tá tudo bem, ninguém vai saber o que eu tô fazendo, então vou me entregar aqui ao que está me sendo ofertado, né? A mulher desejou José, a Bíblia fala que ela desejou, e ele não se corrompeu, ele não desviou do propósito, ele não se deixou contaminar, o seu coração se contaminar por aquilo que ele está, por o meio que ele estava. O meio já não era tão favorável, ele já tinha saído do seio da sua família. Ele era escravo, ele já estava aqui como escravo, e ele foge e é lançado na prisão. Lá no começo, o sonho que ele teve fez com que ele fosse lançado na cisterna. Depois ele é vendido, é lançado na prisão, por obedecer ao Senhor, por obedecer ao seu caráter, aquilo que ele acreditava. Quando ele é lançado na prisão, o que faz ele sair da prisão, amiga? O mesmo dom que o Senhor deu, que foi rejeitado, que foi afrontado pelos irmãos, que não foi aceito pelos irmãos, nem pelo pai e pela mãe, porque não foi aceito. Ele interpreta um sonho. Olha o dom, né? Que a gente não se permita se corromper, se deixar levar pelas situações, pelos que estão fazendo conosco. Porque quem nós somos não é o que fazem conosco. Nós precisamos ser, nós não precisamos ter o que fazem conosco, né? E aí eu anotei algumas coisas aqui para a gente poder meditar. Foi seu casamento que foi frustrado? Foi o seu trabalho, né? No seu trabalho que você está sendo perseguido, que você está sendo afrontada? É seu filho, né? A gente fala com muitas mães aqui. É seu filho que está um pré-adolescente aí que não te obedece? É seu filho que é muito novinho, que não para quieto? É o seu esposo? É um casamento mal resolvido? É um esposo que não é convertido? É um familiar que não é convertido? É o luto, né? O que estão fazendo? O que você está fazendo com o que fizeram com você? Jamaica, mas o luto não foi o que fizeram com você. Não é algo que você fez, você não procurou com as suas mãos, né? Aqui diferente
diferente de ouvir a voz do Senhor ali e sair e obedecer, o luto é algo que acontece com você, né? Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Eu queria, amiga, eu quero abrir um parênteses aqui nesse ponto para falar sobre, bem brevemente, porque eu não quero chorar. Eu só tô gripada, gente. A questão do luto, né? Eu quero deixar algo aqui, assim, com todo o meu coração, para que você creia, né? Para você que você creia e você obedeça quando o Senhor te pedir alguma coisa. Fazia quase 3 anos que a minha mãe enfrentava essa doença. Nos últimos 3 meses, ela se encontrava acamada, praticamente inconsciente, e ali ela mexia praticamente só os olhos, quando mexia. E isso estava me doendo muito. E eu sempre, a minha oração foi: Senhor, faça a tua vontade. Eu vi a minha mãe, eu vi o processo de conversão da minha mãe, eu vi o Senhor trabalhando na vida da minha mãe, eu vi o Senhor trabalhando na vida da minha irmã no meio desse processo, eu vi a minha irmã se convertendo, eu vi a minha irmã mudando de vida, eu vi meu pai com atitudes que demonstram o caráter de Cristo. Então eu não poderia desprezar o que o Senhor já tinha feito. Eu me vi, né, com tantas dificuldades que eu tinha, que eu pensava que eu jamais conseguiria romper, eu me vi me transformando. Eu sou outra Jamaica, né? A minha mãe foi, mas as marcas dela ficou no meu coração, ficou na minha vida, ficou na vida do meu pai. O que o Senhor fez nesse processo não vai ser desprezado, não vai ser desperdiçado. Nenhuma dor que a gente passa é em vão. Nenhum sofrimento leve e momentâneo está comparado àquilo que há de vir quando o Senhor nos chamou. Nada, nada se compara. Quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor, quando Ele voltar, ou quando a gente voltar para o Senhor, nada se compara. Quando você falou de pequenos detalhes ali no tópico anterior, pequenos detalhes, pequenos detalhes. Tudo que o Senhor me pediu, eu entreguei. Pequenos detalhes. Tinha coisa que eu falava assim, ó, não, mas isso eu não vou fazer. E eu pensava, Senhor, mas eu poderia fazer. O Senhor falava assim, é para que fulano cresça. Você não vai tomar o lugar dele. Você não vai tomar o lugar dela. E eu me recolhia, e eu via, às vezes, a pessoa ali patinando, patinando. Eu pensava, mas eu poderia aliviar isso aqui. O Senhor falava, não. Não coloca teus pés onde eu estou com as minhas mãos. Não coloca. E é difícil a gente obedecer. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou uma pessoa muito para frente, muito disponível. Então eu quero fazer tudo por todos. E muitas vezes o Senhor nesse processo ele me falou assim: você não vai fazer, fica quieto. E eu doía muito mais eu ficar quieta se eu fosse fazer aquilo. E eu me recolhi porque o Senhor estava trabalhando na vida das pessoas que estavam em volta. Então assim, eu obedeci o Senhor. Eu coloquei, né, o meu coração nesse processo. E, amiga, 3 dias antes da minha mãe falecer, exatamente 3 dias antes, o Senhor moveu meu coração para que chamasse a família para fazer um propósito de jejum e oração. Eu não estou falando aqui em barganha com o Senhor, eu estou falando do que o Senhor pede. E é importante a gente discernir a voz do Senhor. Nós, as 3 filhas, meu pai, minha tia, alguns da família, meu esposo, fizemos aí um jejum de 3 dias e um propósito de oração de 3 dias. Nós jejuávamos e orávamos com minha mãe. Pedindo o quê? Para que o Senhor cumprisse a vontade dele na vida dela. Soberana. Eu fiz a oração do Salmo de Davi e falei, Senhor, apressa-te em socorrer-me porque eu não aguento mais. Tá doendo ver a minha mãe sofrer. E eu, como filha, eu chorei, eu chorava todos os dias. Eu chorava nos braços ali, nos pés do Senhor. Senhor, faça a tua vontade. Dai, desde o começo. No fundo do meu coração eu sabia que essa cura física da minha mãe, algo, né? Hoje eu sei que é o Senhor. Me dizia que ela não viria. Né? No fundo do meu coração eu sempre soube. Mas eu não externei isso até, assim, externei já bem no final, que eu falava já assim, que o Senhor pode. Eu sempre soube que até o último momento o Senhor poderia levantar minha mãe, o Senhor poderia curá-la, ele não precisava de remédio, ele não precisava de médico, nada. Minha mãe teve tudo que humanamente era possível ter à disposição dela para o melhor conforto, para a melhor saúde até o fim. Resumindo, fizemos um propósito de 3 dias, terça, quarta, quinta-feira à tarde, terminou o propósito e nós havíamos combinado que entregaríamos o propósito na sexta-feira às 8 horas da manhã, reuniria uma pastora
e mais algumas pessoas, a gente se reuniria para orar com a minha mãe, entregando ali aqueles 3 dias. Na quinta-feira à tarde, 5 horas da tarde, o Senhor me pediu, entrega o jejum. Eu falei, meu Deus, mas é amanhã. Eu vou quebrar, né, o prazo que eu propus. E o Senhor entrega o jejum, entrega o propósito, porque o jejum eu já havia entregado na hora do almoço. Entrega o propósito. Eu conversei com a pastora que estava nos acompanhando, conversei com meu esposo, falei, vamos entregar o propósito? E os dois prontamente, vamos. 5 horas da tarde, amiga, nós entregamos o propósito, oramos ali por volta de 1 hora, 40 minutos ali com a minha mãe, saímos do quarto, né, ela já estava bem ruinzinha, mas a minha mãe não estava assim, gente, não, hoje ela morre. Não estava assim, ela estava do mesmo jeito há mais de 30 dias, ela estava da mesma forma. Ah, não, ela teve uma piora, ela não teve. Ela estava do mesmo jeito, até o momento em que a oração se encerrou. Imediatamente, o Senhor respondeu a nossa oração. Ela morreu naquele momento? Não. O Senhor a tomou para si naquele momento? Não. Mas começou o processo dela ali. E quando foi na sexta-feira, exatamente às 8h15 da manhã, minha mãe partiu. Então, eu estava do lado dela. Eu louvo o Senhor pelo privilégio de ter ficado ao lado da minha mãe até o último respirar dela. E hoje, eu tenho saudade. Mas eu tenho tanta alegria, porque eu sei que o Senhor cumpriu o propósito dele na vida da minha mãe. Eu sei que tudo que o Senhor tinha para fazer, ele fez nesse processo. Eu tenho a minha irmã salva. O Senhor prometeu um dia para minha mãe que nenhum delas se perderia. Nós 3 filhas somos crentes no Senhor, somos salvas por Cristo, acreditamos e recebemos a salvação que Cristo conquistou por nós na cruz. Meu pai é salvo, né, que era uma preocupação da minha mãe. Minha mãe morreu com o Senhor, então eu creio que agora ela está com o Senhor. E às vezes as pessoas vão me ver na rua e me ver alegre. Eu tô alegre porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que ao final do tempo ele se levantará para resgatar cada um de nós. E é isso que me traz, sabe, uma firme esperança no Senhor. Então, né, fechando, stop. Independente da situação, independente do que fizeram com você, eu não sei qual é o processo que você está passando. Creia que você serve a um Deus que faz milagres, a um Deus que se levantará ao seu favor quando você obedecer em tudo o que o Senhor te pedir. E eu falei que, por último, né, não menos importante, né, Dai? Quando você decide por si mesmo. E para isso eu quero ler Lucas. Como que a gente está de horário aí, amiga? Tô perdidinha. Tranquila, amiga. Pode continuar aí. Glória a Deus. Lucas 15. O texto vai do 11 ao 24, mas eu vou tentar... Eu posso resumir, amiga, sem ler na Bíblia? Pode Eu sou sim, crente, eu sei. Pode sim. A história vem nos tratar, né, do filho pródigo. O filho que mata seu pai no coração. Eu vou trazer bem como o meu pastor trouxe, porque é uma visão muito maravilhosa. O filho pede a herança antecipadamente. São 2 filhos, né? Na casa do pai. E o filho mais moço chega e fala, pai, né? Qual é a minha herança? Dê-me a minha herança que eu quero viver minha vida. E aí, o pai, né? Eu não sei, é Deus. O pai permite, o pai pega essa parte da herança dele, entrega, permite que ele saia de casa. E aí vai dizer assim, ó, lá no 12. No 12 não, no 13. Passados não muitos dias após receber, né, essa herança, juntando tudo que era seu, esse filho mais novo partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O que esse filho faz, né? Ele acaba com tudo que o pai deu. A gente brinca, a gente fala que dinheiro de herança as pessoas não dão valor, né, Dai? Porque não teve esforço, não teve sacrifício, não teve suor. E eu creio que foi isso que aconteceu. Ele pegou ali o que, antecipadamente, algo que não era para aquele momento. Gente, todas as vezes que nós queremos antecipar algo, né, dá ruim. Tá ruim mesmo. Sim, não é, amiga? Porque a herança é uma bênção, você ter para receber, eu creio que sim. Mas quando você antecipa, igual ele matou o pai no seu coração para receber essa herança. Verdade. E o pai fez a vontade do filho ali, né? Ele entregou e esse filho saiu. E lá fala que ele
viveu dissolutamente, ele acabou com tudo. Algumas tradições vão dizer que ele gastou com mulheres, né, essas coisas. Então, assim, não quero me ater a esses fatos. Aí, falando no 14, vai dizer assim, ó, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e o mandou para o campo para guardar porcos. Ele era filho de alguém que tinha muitas posses, né, de um pai que tinha posses. E ele é levado, mandado, ele sai com suas próprias pernas, como eu coloquei aqui, quando ele decidiu por si mesmo, um recomeço que a princípio parecia bom. Né? Ele recomeçou ali, a princípio parecia bom. O que acontece? Ele guarda os porcos, ele está passando fome, vivendo como escravo, ele começa a desejar a comida dos porcos porque lhe falta, mas esse filho cai em si. E esse é o principal ponto que eu gostaria que ficasse no nosso coração nessa manhã. Ele cai em si e ele lembra que na casa do pai tem amor, que na casa do pai tem cuidado, que na casa do pai tem pão, tem comida. Mas e a vergonha? Como voltar? Como que você está nessa manhã? Você se afastou dos caminhos do Senhor? Está vivendo dissolutamente? Percebeu que aquilo que chamou a atenção dos seus olhos não era bem aquilo que você precisava? Porque nós somos muitas vezes enganados pelos desejos do nosso coração, né, Dai? Nosso coração fala, né? A Bíblia fala que a Bíblia enganoso. Exatamente, a Bíblia fala que o nosso coração é miseravelmente corrupto. E aí, né? A gente deseja coisas que às vezes não é aquilo que o Senhor tem desejado para nós. Nós fazemos planos que às vezes não são planos que o Senhor tem para nós. Às vezes nós temos sim herança para receber, né? Nós temos algo para receber do Pai, desse Pai. Mas não é agora, não é nesse tempo. E a gente antecipa e essa bênção se transforma numa maldição. Nós procuramos com as nossas próprias mãos. Esse filho, ele se perdeu com seus próprios pés. Ele estava com todo cuidado, com todo amor, com tudo que ele precisava de alimento dentro da casa do pai. E ele se perdeu, ele saiu com suas próprias pernas. Ninguém obrigou ele a sair. Deus não mandou ele sair. Tá dando eco, gente? Não, amiga, eu tô ouvindo perfeitamente. Ai, que bom. Só Eu tô tô aqui escutando viajando o o que eco você aqui. tá falando. Fica à vontade. Então, o Senhor não mandou ele sair ali. O pai, vamos trazer para a nossa questão real ali do fato. O pai não falou, meu filho, toma aqui o que é seu e sai daqui. Não, ele chegou e falou, pai, dê tudo que é meu, porque eu quero viver a minha vida. Ô, gente, não existe vida fora dos braços do pai. É engano, é mentira. Não existe vida fora do caminho, nas asas do pai. Não existe. Pode falar, amiga. Não, amiga, porque você falando, eu lembrei que ontem, né, a gente estava conversando a respeito do que seria a live e uma moça me mandou mensagem, precisou de um aconselhamento e a gente conversando. E aí ela disse assim, eu estou me sentindo totalmente perdida, porque ela tinha perdido algo, no caso, ela tinha perdido o emprego dela, e ela disse que, do tipo, ela estava se sentindo perdida e com medo até mesmo de cair em depressão pelo fato de que ela tinha o emprego dela como o tudo dela. E aí foi o que, você falando assim, eu lembrei tanto da história de Abraão, né? Que o filho dele foi uma bênção para ele, mas ele entregou ao Senhor. Entregou. Né? E também, em relação ali a José, ele passou por todo o processo, porque às vezes a gente olha assim para a história de José e diz, mas José governou, mas José sofreu. Ninguém quer ser esmagado, só quer a parte do bom, né? Mas todo bônus tem um ônus. E aí a gente não lembra do processo de José, porque não foi só uma vez que aconteceu. Foi várias situações que José passou, até chegar a ser a sentar lá na cadeira de governo, né? E aqui
aqui, a passagem do filho pródigo, a gente vê que ele realmente ele se antecipou na situação. Não era para ele ter agido como ele agiu, né? E ele simplesmente agiu. Gente, Clarice acordou. Clarice acordou. Mas então, vamos continuar. E aí, não era para ele ter antecipado. E com isso veio o sofrimento. E aí a menina ontem me dizendo assim que, mas o Senhor sabia. O Senhor sabia que eu amava o meu emprego. E eu estou agora frustrada com o Senhor. Porque eu perdi o meu emprego. E aí foi quando eu trouxe para ela que eu lembrei, quando você falando aí, eu lembrei, eu disse, precisamos amar o Senhor. Como tem lá na palavra dizendo assim que nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E a palavra também fala que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E às vezes a pessoa pega o emprego que tanto sonhou, ora e o Senhor abençoa, abre a porta, e ela vai e esquece do Senhor. Mas era para ela trabalhar naquele emprego para a glória de Deus. E aquilo ali estava tomando o lugar do Senhor, né? O lugar de altar do coração dela. E o Senhor permitiu que ela perdesse, como a herança. Ele deu, né? O pai deu para o filho. E quando o filho acabou, ele ficou desolado. Assim como a moça que ontem estava conversando comigo, ela disse, eu tô totalmente perdida. E a gente fica mesmo perdida, a gente fica desolado quando a gente perde algo que a gente tanto quer, que a gente tanto gosta, que a gente tanto, né, como a gente tem como um centro ali, né? Mas acontece mesmo de que perca e que a gente fique ali desorientado, mas o pai tá ali, né? Ele permite a situação. O Senhor é o nosso coração, né, amiga? Isso. Ele quer ter o nosso coração. E foi exatamente isso que eu falei para ela ontem. Eu disse, o Senhor permitiu, talvez, porque você colocou o seu emprego como o Senhor do seu coração. Como você deu o altar do Senhor ao seu emprego. E o filho deu o altar do coração dele à herança. E perdeu. A herança. Exatamente. Aquilo, né, que, assim, o que eu pensei quando eu estava estudando isso aqui? São tantas coisas que a gente poderia colocar aqui, que às vezes a gente quer muito um casamento, você está na casa do pai, seu casamento, nossa senhora, eu quero casar, né, as mulheres, principalmente, eu quero casar. Você já citou o exemplo que eu coloquei aqui, que é do emprego. O emprego, aí o emprego tem o seu coração. Às vezes você quer um casamento, e aí você casa, fica 6 meses sem ir na igreja. Gente, me desculpa se eu vou ofender alguém aqui, mas às vezes você quer um filho, o Senhor te dá um filho, você leva 6 meses, 1 ano para voltar para a igreja, porque seu filho nasceu. Por favor. Eu não sou, assim, eu falo, a minha amiga, acho que ela tá até aqui, a Renata, eu falo assim, amiga, não existe ninguém igual a você, não precisa ser igual eu. Eu, com 7 dias, meus filhos foram apresentados. Então, assim, não precisa ser dessa forma, né? E não tem uma forma certa. Mas, gente, 6 meses sem ir na igreja, né? Como que você fica 6 meses sem ir na casa do seu pai? Que se tiver tudo bem, lógico. Mas você quer tanto um filho, aí você tem um filho. Aí você entrega todos os seus cargos na igreja eternamente. Seu filho já está com 3 anos, você entregou seus cargos tudinho na igreja e não volta para os ministérios. Então, assim, aquilo que você quer, aquela herança, aquele bem que você tanto quer, não pode roubar seu coração do Senhor. Não pode roubar o centro. Né? Não pode, aquilo não pode se tirar do propósito que Deus tem para desenvolver. O Senhor, Ele não precisa de nós. Eu quero deixar isso muito claro, porque eu tenho isso muito claro no meu coração. O Senhor, Ele não precisa de mim, mas Ele escolheu usar Adá e usar a Jamaica. E a Clarice, porque essa aí é uma bomba no inferno. Essa bichinha aí, quando crescer, ela vai salvar, vai ajudar muitos a converter. A Clarice, ela tem meu coração. Então, assim, o Senhor... Ele não precisa, mas Ele escolhe nos usar. Então, é um privilégio ser usado pelo Senhor. É um privilégio servir na casa do Senhor. Você quer tanto aquela faculdade, você estudou tanto, almejou tanto, conseguiu entrar naquela faculdade e nunca mais voltou na igreja. Nem para agradecer. Né? Então, assim, eu coloquei várias situações aqui que pode roubar, né? Nos roubar da presença do Senhor. Nos roubar da casa do Pai. Mas eu quero trazer de volta aqui o filho pródigo, né, para encerrar essa mensagem
eu quero trazer de volta aqui. Ele perdeu tudo que ele tinha e ficou como escravo. Como está lá no versículo 17, no 16. Ali eles desejavam, olha, passava fome, fartar-se de alfarrobas dos porcos que os porcos comiam, mas ninguém, nem isso lhe dava. Então, olha o que é mais importante para nós aqui nessa manhã, no 17. Então, caiu em si. Hoje o Senhor está te dando a oportunidade de cair em si e ver onde você está. E hoje o Senhor está te lembrando, na casa do seu pai. Olha aqui que ele diz: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome. Na casa do seu pai tem pão com fartura. Caia em si em nome de Jesus nessa manhã. Que nessa manhã você possa olhar qual área da sua vida você se afastou por si próprio. Decidiu que você poderia recomeçar aí de uma forma diferente, mas é uma forma que no popular deu ruim e você está insistindo ainda. E amiga, Depois, a atitude dele. Pode não, falar. continua. Quando você terminar, eu falo, tá? Depois, né? Primeiro, ele reconheceu onde ele estava. Segundo, ele caiu em si, né? Viu onde ele poderia receber refrigério. No 18, diz assim, ó. Levantar-me-ei. Ele decidiu se levantar. Ele decidiu se levantar. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, olha aqui o arrependimento. Ele reconheceu, ele caiu em si, ele sabia onde ele teria refrigério e ele arrependeu. Nós precisamos reconhecer e nos arrepender. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Olha só a atitude dele. Nós precisamos ter atitude. Sem atitude a gente não consegue fazer nada. Não é possível recomeçar sem atitude correta, né? Porque às vezes você vai recomeçar, se for por meios termos, você não vai ter a bênção completa do Pai. E aí ele lembrou para onde ele poderia voltar, né? Levantando-se, foi para o seu pai. Olha aqui, ó. O pai viu ele ainda de longe e compadecido dele, correndo. Correr era uma ofensa para alguém daquele porte naquela época, né? Alguém rico correr era algo vergonhoso. Correndo, o pai foi ao encontro dele, o abraçou e o beijou. E aí o filho, com aquele discurso preparado lá que ele pensou, vai e faz o discurso para o pai de novo. Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Sabe o que o pai respondeu? Nada. Ele disse assim para os servos, ó: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, aquele novilho que era preparado para a festa anual. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O Pai quer te ter de volta na casa. Não importa por onde você passou, não importa o que você fez. Tem arrependimento? Tem reconhecimento? Pediu perdão? O Pai lança no mar do esquecimento. Não fica aí pensando que você pediu perdão, abandonou, o Senhor está se lembrando ali dos seus pecados. O Senhor não é, né? A gente brinca e fala assim, ó, Deus não é gente, não. Deus não é gente, não. Porque você perdoa, eu perdoo a Dai aqui, daqui um mês a Dai pisa no meu dedinho e eu falo, ah, Dai, aquele dia você fez isso assim, assim. Não, o Senhor não. Ele perdoa e ele não se lembra. A palavra diz que ele não se lembra mais daquilo que você fez. Ele não se lembra mais. Então, eu quero deixar esse convite aqui nessa manhã, amiga. Pode falar, Não, antes de eu fazer o amiga, convite. eu só queria ressaltar aqui a respeito de que, assim, a parábola do filho pródigo, às vezes a gente olha e fica só pensando na questão do filho que saiu de dentro da casa, que pegou a herança e foi embora da casa. Mas a gente também lembra do irmão que ficou dentro da casa e que não pegou a herança, mas que não estava vivendo como um verdadeiro filho, né? Não está. E assim, a história do filho pródigo, há um recomeço a partir daquela parte do arrependimento ali, né? Exatamente. E assim, há um recomeço também para o filho
que estava dentro da casa e não se portava como um filho, né? O pai recomeçou com os 2 filhos, o filho Instaurou ali, pródigo né? recomeçou com uma nova história, mas o filho que estava dentro de casa se portando como um não filho recomeçou também, porque ele pôde perceber que ele ser filho não era ser como ele estava agindo, né? E às vezes a gente olha assim e acha que do tipo, nossa, mas eu nem saí da igreja. Nossa, mas a minha vida com o Senhor tá bem, tá boa. Mas às vezes você precisa recomeçar em alguma outra área. Às vezes você precisa recomeçar Exato. aí no seu maternar com o seu filho. Às vezes você precisa Verdade. recomeçar no seu casamento com o seu esposo. Talvez você não tá bem com o seu esposo e acha que vamos deixar para lá, vamos a vida me levar, né? E tá tudo bem. Não. Às vezes você precisa recomeçar nas suas amizades. Às vezes você precisa recomeçar em áreas que você olha assim e diz bem assim, nossa, mas um dia isso se resolve. Mas as coisas não se resolvem por si. Nós que precisamos ter a atitude, nós precisamos voltar ao início de tudo. Porque lá em Apocalipse diz que lembra-te de onde você caiu e recomece dali as primeiras obras, as primeiras práticas. Verdade. Novamente trazendo o exemplo da moça que eu estava fazendo aconselhamento ontem, ela disse assim, eu não sinto mais Deus. Ela não tinha saído da igreja, mas ela tinha colocado o emprego dela como o Senhor do coração dela. E ela disse, eu não sinto mais o Senhor. E agora, como é que eu faço? Me ajude. Porque eu não sinto Jesus mais. E eu não sei como é que eu faço. E aí eu falei para ela, né, você ora, e entrega tudo ao Senhor e tal. E ela disse, eu não sei mais nem como orar. E ela estava dentro da igreja. Mas o que acontece? As coisas tirou a atenção dela. E às vezes a gente está deixando outras coisas tirar a nossa atenção. Tirar a nossa atenção do Senhor, tirar a nossa atenção dos nossos filhos, tirar a nossa atenção do nosso casamento, do ministério, do nosso lar, das nossas amizades, da nossa família, parentela. Às vezes o nosso olhar está desviado para as outras coisas. E o Senhor diz que a gente precisa saber administrar o que Ele colocou nas nossas mãos, né? Então a gente precisa saber administrar até mesmo o nosso olhar para as coisas. Não, aqui é o momento que eu tenho com a minha filha. Então eu preciso administrar. E se você não está fazendo, recomece. Passe a ter o momento com a sua filha. Ah, o meu casamento não está bom. Recomece. Faça o que você fazia no início. Ah, o meu relacionamento com o Senhor não está bom. Recomece. A palavra que a gente trouxe hoje realmente foi sobre recomeço, e não foi um recomeço somente de vida com Deus, no sentido assim, eu saí da igreja e tô voltando agora. Porque eu tenho certeza que dentro dessas mulheres e homens que entrou aqui nessa live, a maioria estão tudo dentro da igreja. A maioria tem cargos dentro da igreja. Mas talvez você não precisa recomeçar nessa área, mas precisa recomeçar dentro da sua parentela, pedindo perdão e recomeçando o alinhamento de novo. Às vezes você precisa recomeçar lá dentro da sua casa, onde você foi ferido, né? E o recomeço são de várias áreas. E assim, há uma semana, mais ou menos atrás, nós estávamos na igreja fazendo o estudo de um livro. Eu quero até deixar a indicação dele aqui, A Vida Cristã Normal. Depois eu deixo nos stories para vocês olharem. E a gente está fazendo um estudo desse livro. E aí a gente parou bem na parte que falava a respeito da parábola do filho pródigo. E aí o pastor disse, lá no livro tem falando, ele dizendo assim que a gente acha que o filho foi quem perdeu saindo da casa. Mas o Senhor, o Pai, também perdeu algo precioso ali. Porque nós amamos os nossos filhos. Exatamente. Né? Então, o Pai também perdeu algo precioso. E olha o que acontece. A Bíblia diz que o pai todos os dias ficava ali esperando o filho voltar. Então, aquela coisa, a gente acha que o filho perdeu sozinho. Mas não.
O pai também tinha perdido. E o pai estava ali todos os Ficou sem dias, aquele filho. ansioso, Verdade. esperando a volta do seu filho, né? Verdade. E o Senhor todos os dias está esperando o nosso recomeço nas áreas que precisam ser recomeçadas. Até mesmo em Lucas 15 também fala da parábola da dracma perdida, né? Exato. E quando aquela mulher encontra a Isso. dracma perdida, ela recomeça em festa. Ela chama as amigas para festejar, porque ela encontrou. E há festa nos recomeços. Talvez para você, você olhe e diga bem assim, mas recomeçar aqui vai ser duro. Às vezes você não quer pedir perdão. Para você recomeçar, você vai precisar pedir perdão. Para você recomeçar, você vai precisar entregar algo que está lhe custando. Que você ama, que você gosta, que você quer. Mas há festa no recomeço, né? A verdadeira alegria está nisso. Quando a gente perde algo que a gente encontra, né? A gente se alegra. A verdadeira alegria está nisso. Em encontrar o que nós perdemos. E talvez você se perdeu no meio do caminho, dentro da casa do pai. Talvez você se perdeu algo valioso dentro da casa do pai. Talvez você não perdeu a sua comunhão com o Senhor, porém você perdeu a comunhão com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, e assim vai. Há recomeço em várias áreas da nossa vida, né? A live de hoje falou sobre o recomeço, mas eu só queria deixar bem ressaltado nessa parte que não é o recomeço somente do filho que saiu de dentro da casa do pai e voltou, não. Mas é um recomeço também daquele que ficou e que precisou recomeçar em algo. Assim, pegando o gancho, né? Eu nem sei como é esse negócio de tempo de live, amiga. Tá tempo de falar aqui ainda, rapidinho? Tá sim, amiga. Fica à vontade. Pegando o gancho que você falou aí sobre o que ficou dentro de casa, às vezes, esse filho que ficou, ele falou aí, né? Eu tô trabalhando aqui, você não me dá nem um cabrito, né? Então, assim, às vezes você pensa que você só tem que trabalhar para o Senhor. Eu disse que Deus escolhe nos usar, né? Que Ele não precisa de nós. Às vezes, você precisa entregar um cargo dentro da sua igreja. Às vezes, em vez de pegar, você precisa entregar. Às vezes, você precisa dar um reset ali e começar a recomeçar. Tudo de novo. Às vezes, vai ser dentro da mesma igreja, né? Às vezes, aí na sua casa, aqui em casa a gente tem a gente bate muito em cima de uma tecla. Nós precisamos ter comunhão. Né? Então, quando vê que tem alguém assim demais no celular, um já dá uma arranhada na garganta, o outro já dá um dali, e a gente ali se conecta. Nós precisamos nos reconectar com os da nossa casa. Nós precisamos disso. Não tem como mais a gente deixar viver com aquilo que o mundo tem imposto. O mundo está impondo que você tem que fazer, fazer e fazer. E o Senhor está nos dizendo, seja. Eu preciso que você seja. Eu quero que você seja. O Senhor não quer que a gente faça. Ele quer que nós sejamos, né? Nós precisamos ser e não fazer. Fazer é uma consequência de quem e o que nós somos. Esse filho, às vezes, ele trabalhava muito. Olha, ele estava no campo quando ele chegou, né? E ele não se alegrava na presença do pai. Porque, às vezes, ele pensava que ele tinha que fazer, fazer e fazer. E não estava sendo filho. Estava só fazendo para o pai. Então, eu quero deixar esse convite aqui para você nessa manhã. O Pai está te esperando de braços abertos. O Pai te espera todos os dias. Essa imagem, uma vez, eu não sei se foi bem... alguém ilustrou ela da seguinte forma. Pai, se o Senhor estiver me esperando de volta, coloca uma toalha na porta de sua casa. Quando o filho chegou, né, quadras e quadras de distância, a casa estava toda tampada com toalhas brancas. Então, o pai está com essa casa tampada de toalhas brancas, esperando você voltar para ele. Se você se perdeu dentro de casa, né, que você olhe ali onde você se perdeu, onde você está errando, e que você retorne para o pai, que você seja filho. Nós somos filhos, porque nós somos, nós fazemos. Mas nós não precisamos só fazer, nós temos que ser. E eu quero deixar esse convite aqui, né? Esse é especial mesmo. Se alguém aqui, né, entrou nessa live e se perdeu dos caminhos do Senhor, se afastou dos caminhos do Senhor, ou está dentro da igreja, mas percebeu através dessa palavra, né, que o Senhor nos entregou nessa manhã, está dentro da igreja, mas
está ali colocando o Ministério de Louvor como seu Deus, o Ministério Infantil como seu Deus, eu sou a esposa do pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Não é cargos, o Senhor quer o seu coração. Que você se dobre, se arrependa, que você caia em si e que você se coloque diante do Senhor e fala: Pai, eu sei que na sua casa tem pão, tem festa, tem alegria, tem novilho cevado à minha espera. Eu queria deixar esse encorajamento para nós, amiga, aqui nessa manhã. Então, eu vou fazer igual meu presbítero, Ademir. Lembrando, 3 recomeços. Aquele que você ouve a voz do Pai e sai e obedece. Aquele que as situações te levam, né, a ter que recomeçar. E aquele que você cai em si e decide por si mesmo. Eu não quero destacar aqui o recomeço do filho quando ele saiu de casa, mas quando ele volta para casa. Então, assim, a gente falou de vários tipos de recomeço. Eu queria que você fixasse esses 3 aí. Quando você ouve a voz do Senhor, quando as situações te obrigam a recomeçar e quando você decide por si mesmo, né? E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue guardando as nossas vidas. Para mim foi uma alegria estar aqui. E é como eu disse, né? Eu sei em quem tenho crido, eu sei, né, que esse recomeço, meu recomeço é pelo luto nesse momento. Graças a Deus eu tenho uma igreja saudável, eu tenho um esposo que é um sacerdote, eu tenho filhos que são uma bênção, mas o meu recomeço é do lado do meu paizinho, que perdeu a esposa, do lado, né, das minhas irmãs, que estavam mais longe, eu estava mais próxima agora, mas a certeza de onde minha mãe está é o que traz paz e alegria ao meu coração. E aquilo que o Senhor ainda vai fazer, eu sei que nós ainda vamos ver muitos frutos daquilo que nós vivemos nesses 3 anos. Então, eu estou recomeçando com a certeza que o Senhor me deu antes mesmo que chegasse a possibilidade da doença que minha mãe enfrentou. Eu estou no barco e no devido tempo eu me levantarei em seu favor. É essa certeza que nós estamos, que com Jesus no barco nós não vamos morrer, nós não pereceremos. Amém. Amém? Amiga. Cadê as meninas do print? E é aquela coisa assim, né? Só para encerrar aqui, aquela coisa, às vezes a pessoa fala, como a menina me disse ontem, eu não sei como recomeçar, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. E aí foi quando eu disse para ela, ó, você só entrega, você só fala ao Senhor, seja sincera ao Senhor, ao que você está sentindo, ao que você está passando, né? Porque a palavra diz que aqueles que vão até o Senhor, ele jamais, de modo algum, o lançará fora. Então, Verdade. se você precisa recomeçar, recomece. Em qualquer área da sua vida, recomece. E recomece com o Senhor e para o Senhor. Porque a palavra diz que quer comais, quer bebais, fazeis tudo para a glória do Senhor. Então é para Ele, é com Ele, porque não existe vida fora dele. Não é isso, amiga? Verdade. É isso. E a gente chegou ao fim da nossa live. As meninas do print, aproveitem para printar aí. Vocês não tiram foto de mim feia, hein? Vamos orar, amiga, para encerrar? Vamos orar para encerrar e já lembrar para as meninas que quarta-feira, às 8 horas, nós estamos aqui de novo. Não sei quem estará comigo ainda, mas pode ser alguma de vocês aí, então se preparem. Verdade. Eu recebi um abraço aí agora que eu amei, ó, da Dona Isolete. Dona Isolete, eu te amo, quero chegar na sua idade com sua força, energia e alegria de viver, Dona Isolete. Dona Isolete é a mascote nossa, né, dos Somos Filhas. Todo mundo ama a Dona Isolete. Eu amo. E eu tive o privilégio de abraçá-la 2 vezes já. Vamos orar para a gente encerrar, então? Amém. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que estivemos aqui, Senhor. Pai, nós somos simplesmente, Senhor Jesus, vasos de barro, mas nós sabemos que o Senhor tem colocado, Pai, conteúdo precioso, ó Deus, em nossas vidas. E nós estamos aqui à disposição para derramar aquilo que o Senhor já tem colocado em nós. Nós sabemos que por nossas forças, por nossos méritos, ó Deus, nós não temos nada para entregar. Tudo vem de Ti. Tudo que o Senhor coloca em nós devolvemos para o Senhor. Porque é do Senhor, Deus, que vem toda a força, que vem, Senhor, todo o refrigério, que vem, Senhor Jesus, tudo que nós precisamos para caminhar aqui por esses dias. Senhor, eu oro para que se alguém, ó Pai, ouvir essa palavra, ou ouviu já nessa manhã, e está, ó Deus, precisando, Pai, recomeçar,
que essa pessoa recomece com o Senhor, seja em qualquer área que for, Senhor Jesus, seja no casamento, seja no trabalho, seja na igreja, seja sua vida com Cristo, onde quer que for, Pai, que o Senhor possa, Deus, nessa manhã, que a voz do Espírito Santo do Senhor possa ser audível a esses corações, a essas mentes cativas ao Senhor, para que o Senhor promova, Pai, a restauração que o Senhor mesmo planejou. Nós sabemos que nada aqui, Senhor Jesus, vem pelo nosso mérito, pela nossa força. Nós sabemos que somos meros, Senhor Jesus, instrumentos nas suas mãos. Como eu disse aqui, Senhor, o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor escolheu, Pai, nos usar. Escolheu, ó Pai, usar seus filhos e filhas, ó Deus, para que pessoas possam ser alcançadas. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelas amizades. Te agradeço, Senhor Jesus, por esse ministério, Pai. Esse ministério, Senhor Jesus, que tanto me apoiou nesse processo e tem me apoiado. Senhor, se não fossem as orações das minhas irmãs, ó Pai, dos meus irmãos, eu não sei como eu estaria. Mas eu louvo e agradeço ao Senhor, porque cada oração, Pai, subiu como aroma suave diante das tuas narinas e o Senhor colheu cada uma das orações, cada uma das minhas lágrimas. Eu ainda não entendo, Senhor Jesus, o tamanho da alegria que está no meu coração, mas o Senhor, ó Pai, como ministrou ali naquela tarde, ó Deus, na última tarde da minha mãe comigo, o Senhor ministrou alegria. E hoje eu estou entendendo, porque a tua palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu estou desfrutando dessa força que vem, ó Pai, de ter a alegria de te servir, de estar na tua presença. Que o Senhor dê esse privilégio a muitos também. Pai, eu coloco aqui, Senhor Jesus, a vida da Clarice, da Dai, da casa dela, desse recomeço que eles têm vivido, Senhor Jesus, do esposo dela, que o Senhor possa tomar tua filha, Pai, assim como o Senhor já tem feito, em teus braços, em tuas poderosas mãos, e que ela possa, Senhor Jesus, nesse novo recomeço, desfrutar dos doces frutos da obediência que ela e a casa dela, Pai, se curvaram diante de ti. Obrigada, Senhor, por esse grupo, por esse ministério. Eu oro também pela vida da Aline. Que o Senhor esteja abençoando o nosso líder, ó Deus, a casa dela, tá? Ó Deus, tudo que carrega o nome dela, cada uma das administradoras, Pai. Eu louvo e agradeço o nome do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amiga, Amém. obrigada. Que o Senhor te Obrigada. abençoe e Amém. continue me sustentando. Que você continue sendo flecha do Senhor. Amém. Todos nós. Com essa sua doçura, Tchau. sempre traz paz ao nosso coração. Deus abençoe. Meninas, Amém. tchau. Até Tchau, quarta-feira. tchau. A live vai ficar salva, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo.